Olá, bem-vindos às Dicas do Prof, 22º episódio. Um caso muito interessante. E, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista e professor de ultrassonografia músculo-esquelético. Se você estiver vendo esse vídeo do aparelho celular, eu solicito e sugiro que você coloque o telefone nessa posição horizontal para que você veja melhor o vídeo. Se inscreva no canal e deixe um joinha. Aperta o sininho de alerta também, porque toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui no canal, você será alertado. E, obviamente, se ao final deste vídeo você gostou, faça um compartilhamento, porque isso é muito importante. Para quanto mais pessoas chegarem, eu vou estar sabendo que o meu conteúdo está cada vez mais relevante. Então, vamos ao caso. Avaliação de nádega. Você já parou para pensar como é que você faz a sua avaliação de nádega através da ultrassonografia? O que buscar em nádega sem nenhum tipo de hipótese diagnóstica? Se eu te mando um exame agora, realização de avaliação de nádega e não coloco nenhuma indicação. Ou sem indicação clínica. E agora? O que faço? Como faço para saber o que procurar? Onde procurar? Vamos ao caso. Sexo feminino com dor em nádega esquerda sem trauma. Isso já é relevante? Então vou tentar ajudar. Indicação: síndrome glútea profunda. Ajudou? Vou tentar ajudar ainda mais. Síndrome do piriforme? Síndrome do obturador interno e externo? Síndrome isquiogemural? Síndrome do quadrado lombar? Síndrome gemelos inferior, superior? Coxoartrose. Gente, bem, essas indicações foram encaminhadas para a realização de um exame de um paciente aqui comigo. Mas, o que vocês acham, né? Vocês acham que a indicação está precisa? Vocês acham que essa indicação é relevante? Vocês acham que essa indicação ajudou ou atrapalhou? Né? Então, diante de alguns casos como esse, ou de um caso, por um acaso, que você não tenha nenhum tipo de indicação ou nenhum tipo de correlação de nada, a melhor coisa a você fazer é você começar a fazer o exame da forma que você aprendeu, da forma correta. Nós vamos falar disso mais na frente. E agora, né? Pois é, e agora? Gente, vamos fazer uma revisãozinha da anatomia? Pois bem, vamos lá. Quando a gente vai avaliar a região de nádega, né, a região glútea, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe uma nádega superficial e ou glúteo superficial e uma região chamada glúteo profunda, né, onde temos uma maior dificuldade de avaliação por ser profunda, por ser muitas das vezes estruturas bem pequenas, próximas, né, e obviamente por limitações de conhecimento e limitação da máquina. Mas quando a gente vai avaliar a nádega, né, antes de mais nada, a gente tem que fazer uma divisão, né, uma divisão mental, que é justamente você dividir a nádega em quadrantes superolateral, inferolateral, inferomedial e superomedial. Quando você separa esses 4 quadrantes, você já começa a enxergar algumas particularidades de cada quadrante. Por exemplo, nessa região, a gente vê aqui o glúteo máximo e a gente sabe que na sua porção posterior da crista ilíaca, nós não temos o glúteo máximo, e sim o glúteo médio. Né? Então, nós sabemos que aqui passa o nervo esquiático e que aqui as injeções são mais, ou melhor, são as indicações das injeções. Né? E assim sucessivamente. Uma coisa que a gente não deve esquecer é que, né, e a gente dividir mentalmente essas divisórias, outra coisa que a gente não deve esquecer é que cada quadrante desse possui alguma particularidade com os nervos cluneais. Vejam,
aqui estão nervos cluneais, um pouco próximo aqui do glúteo máximo, aqui no glúteo médio. Temos os nervos cluneais superiores, os médios e os inferiores, que são originados aqui do cutâneo femoral posterior. Então, o que eu quero dizer, gente, se a gente tem esse conhecimento, né, se a gente tem esse conhecimento da anatomia, né, eu sempre falo e repito, não adianta a gente entrar numa selva para caçar um tatu se a gente nunca viu um tatu. Não adianta a gente entrar numa selva para pegar uma ratazana se a gente nunca viu uma ratazana. E por que eu estou falando isso, né? Porque não adianta você querer rastrear uma nádega ou querer rastrear qualquer estrutura se você não tem um conhecimento básico da anatomia, né? E a clínica do paciente geralmente está relacionada à anatomia, né, topográfica. Então, vamos continuar, tá, batendo nessa tecla do conhecimento da anatomia, do básico, pelo menos, tá bom? É o que nos faz ser um pouquinho diferentes dos demais. Então, lembrando que nós temos os nervos cluneais. E assim como são estruturas nervosas, essas estruturas elas podem sofrer algum tipo de trauma ou lesão. Gente, então durante a avaliação, o que eu fiz? Eu fiz um rastreamento muito rápido da região e olha o que aconteceu. Ó, durante o exame, de repente, estruturas onde faziam sombras acústicas. Vejam, sombra acústica, sombra acústica, sombra acústica. Eu enxerguei pelo menos 4 sombras acústicas. A gente sabe que na ultrassonografia a sombra acústica quer dizer que há uma estrutura sólida, né? Ou seja, a gente passa por cima do transdutor que tem uma estrutura sólida e que faz uma sombra acústica. Vejam que durante a avaliação com o transdutor convexo, a gente viu algumas sombras acústicas, né? Então, eu logo de cara pensei, ó, tem alguma coisa aqui que está fazendo sombra acústica, alguma coisa sólida. Até então, eu não tinha perguntado o que era, tá? Então, continuei o meu exame. Pois bem, depois desse rastreamento, então eu comecei a enxergar que realmente essa estrutura hipoecogênica, algo ecogênica aqui, ó, na verdade, era alguma coisa sólida que fazia sombra acústica. Veja, a sombra acústica vem daqui e aqui. E aqui tinha uma imagem mais ou menos hipoecogênica. Então eu comecei a pesquisar, não somente aqui, mas também as outras que eu tinha avaliado. E eu percebi que durante a avaliação da sonopalpação, o paciente relatava dor local. E eu percebi também que quando eu provocava uma sonopalpação mais profunda, a paciente relatava ainda mais dor. E eu pensei, deve ser aqui o problema. Então, antes de falar o que é, vocês sabem o que é isso aqui? Então, isso aqui é o que a gente chama de chip hormonal. Existem 2 tipos, esse longo e esse curto. O longo são esses tubinhos, tá? E esses pequenininhos, que é tipo do tamanho de um alpiste que ele fala aqui, né? São tamanhos pequenos, né? E a função desse chip, não vem ao caso aqui, mas é justamente liberar hormônio, né? Ou seja, nos 2 casos, tanto o longo como o pequeno, as substâncias presentes no implante são liberadas gradativamente, sempre na mesma quantidade. Tá? O que varia aqui é o tamanho. E veja aqui como é colocado, né? Esse maior, esse longo aqui, ó, é colocado nessa região, na região do subcutâneo. Tá? Então, o que a gente conseguiu enxergar? A gente conseguiu enxergar que a cada sombra acústica havia uma bola, uma imagem hipoecogênica, né? Havia uma imagem hipoecogênica. Então, eu consegui definir que a cada sombra acústica haveria o quê? Haveria um espessamento, né? Havia um espessamento, que é justamente na região do subcutâneo. O subcutâneo de nádega é bem extenso. Então, gente, voltando lá para a anatomia, o que a gente pode deduzir? Que essa paciente está fazendo o quê? Um espessamento do nervo cluneal por colocação do chip hormonal.
E a dor dela era exatamente no quadrante superolateral, na sonopalpação do transdutor. E a dor dela também irradiava um pouquinho para a região que? Lateral. E aí, o que tem a ver? Tem a ver que na região superolateral a gente sabe que não tem um glúteo máximo. Então, a dor, de uma certa forma, ela pode atingir ali a região do glúteo médio. E o glúteo médio a gente sabe que ele tem uma inserção lateral. Então, a gente fecha que a paciente tinha neuromas cluneais por colocação do chip hormonal em região do quadrante superolateral, que outrora irradiava para a região ali lateral, né? E também irradiava ali para a região um pouco de glúteo profundo. Mas a dor localizada era nitidamente durante a sonopalpação local e ela falava, é aí que dói. É aí exatamente que dói. E a gente fica pensando, gente, o que pode ter aqui para ocasionar dor? Nada. Nada além dos nervos cluneais, tá bom? Ela tinha uma tendinopatia na origem do tensor do fascia lata, mas que pouco estava relacionado à clínica da paciente. Então, conclusão. O protocolo bem estabelecido previamente e com conhecimento da anatomia local, mesmo sem indicação precisa, podemos fazer bons exames de ultrassonografia e fechar diagnósticos. Tá? Eu bato nessa tecla para todos os meus alunos, porque isso aqui é muito importante. Sim, uma observação. Esse caso, a ressonância estava normal. Tá bom? Então, era esse o caso de hoje. Não esqueçam, sempre atenção, o seu laudo é a sua marca. Aqui segue o meu site, drluizfelipelisboa.com.br. Vocês podem encontrar meus cursos e meu grupo de mentoria, minhas consultorias, alguns depoimentos de colegas e uma galeria de ultrassonografia bem descontraída. Então, aproveitem, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, tá bom? É muito importante seu comentário, para que nós possamos, então, sempre interagir com maior grau de conteúdo e conhecimento. A todos, muito obrigado. Segue meu Instagram e também aqui o nosso canal de ultrassonografia musculoesquelética. Todos um abraço e até a próxima.